Boa tarde, pessoal. Então, essa é a segunda aula gravada do curso de Elementos Finitos. Então, a gente vai ver hoje uma parte introdutória de formulação e da parte mais matemática dessa parte de elementos finitos para a estrutura, especialmente para essa parte de barra, né, para problemas unidimensionais mais simples. Então, vamos lá. Se a gente pensar uma barra qualquer aí, pode estar variando a área e que tenha essa força distribuída aqui, B de x aplicada, que pode estar variando ao longo do comprimento x, e supondo aqui, para facilitar, que em x igual a zero ela tem uma tração aplicada, então ela tem esse carregamento aqui, em x igual a L ela tem um deslocamento aplicado. Então, com essas condições, a gente quer montar primeiro o que a gente chama de forma forte do nosso problema. Vai ver que a gente pode escrever uma forma forte ou uma forma fraca, e a gente vai ver as duas nesse capítulo. Então, se a gente pegar um elementozinho infinitesimal aqui qualquer, ΔX, a gente vai ter essa força distribuída, né? Aqui o P e o P mais dP dx vezes ΔX são os esforços internos, e aqui a gente só está marcando a direção do deslocamento de como a gente considera ele positivo. Então, fazendo um somatório de forças na direção x, nós temos menos essa força P, mais o carregamento dessa força distribuída, que é B vezes esse ΔX, mais essa força que está aqui do lado direito. Então, somando tudo aqui, a gente chega nessa nossa equação. Como ΔX é diferente de zero, essa parcela que está dentro do parênteses tem que ser igual a zero. Então, a gente chega aqui na nossa primeira equação, que é essa dP dx mais B é igual a zero. Então, como a tensão é esse esforço interno dividido pela área, a gente pode escrever que essa força P é sigma vezes A, e a outra forma de escrever a tensão é usando a relação constitutiva por caso unidirecional, assumindo que o material tem resposta linear elástica e é isotrópico. Então a gente pode usar essa forma simplificada da lei de Hooke, né? Substituir a definição aqui da deformação normal, considerando pequenas deformações. Então é a derivada do deslocamento em relação a x. Então a gente pode reescrever a força dessa forma. Então a força vai ser um módulo de velocidade vezes a área, vezes a derivada do deslocamento em relação a x. Então, se a gente substituir lá naquela nossa primeira equação, a gente chega aqui nessa nossa nova equação diferencial. Então, derivada em relação a x do módulo de elasticidade vezes a área, vezes a derivada do deslocamento em relação a x, mais b igual a zero. Aí repare que eu só não fiz a derivada aqui direto, porque a gente está assumindo um caso genérico, o módulo de elasticidade pode ser constante, né, no caso mais simples, mas a área pode estar variando, então a gente não fez essa derivada aqui, a gente não colocou a segunda derivada por causa disso. E a gente tem as duas condições de contorno do nosso problema, que são a tensão em x igual a zero, que a gente está supondo que tem essa tração aqui aplicada. E aqui a gente pode reescrever a tensão usando o molde de elasticidade e a deformação, né? E a segunda condição de contorno aqui aplicada em x igual a L, que é o barra. Então essas três equações definem o que a gente chama de forma forte do problema. Então é o conjunto de três equações, onde a gente tem uma equação diferencial que é válida para todo o domínio ali que a gente está avaliando, e duas condições de contorno, uma em cada extremidade. Então, se a gente souber como é esse campo de deslocamento aqui, o nosso problema está resolvido, né? A gente escreveu tudo em função desse campo de deslocamento. Só que para o método de elementos finitos, o que a gente usa como base é a forma fraca. Então, vamos dar uma olhada. Então, para essa forma fraca, a gente transforma, a ideia é transformar uma equação diferencial em uma equação integral. Então, considerando uma função genérica W, que a gente vai chamar de função de peso, a gente pode multiplicar toda aquela nossa equação por W e integrar ela em todo o domínio. Então, essa função aqui tem que ser essa equação aqui tem que ser válida qualquer que seja essa função W, certo? Já que isso aqui de dentro é sempre válido dentro
do domínio ali que a gente está avaliando de 0 até L. Então, dependente do valor de W, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, se a gente olhar aqui para a primeira condição de contorno, a gente pode só reescrevê-la dessa forma. Então, ela era definida assim, né? No x igual a zero tinha essa tração aplicada aqui, né? Então, a gente pode redefini-la dessa forma. Só passamos para cá e multiplicamos aqui pela área e por essa função peso. A gente ainda está usando uma forma genérica, não importa como que a gente vai escrever essa função por enquanto. Então, se a gente olhar aqui para a nossa equação integral, a gente pode reescrevê-la dessa forma. Separar isso aqui em duas parcelas, né? Primeiro usar que o W vai multiplicar essa derivada de x vezes modo de velocidade du dx, mais o W vezes o B. Então, a gente vai reescrevê-la dessa forma aqui. E agora a gente quer ver como resolver essa integral. Então, vamos dar uma olhada com calma nessa primeira parte que é um pouquinho mais complicada. Então, se a gente lembrar lá da regra da cadeia, se a gente tiver duas funções w e f, todas as funções dependendo de x, pode fazer a derivada dela da seguinte forma. A derivada vai ser a derivada da primeira pela segunda, mais a derivada da segunda pela primeira. Então, a gente pode reescrever esse termo aqui, né? Que é esse cara aqui, só botando esse aqui para o outro lado e trocando o sinal. Então, a gente tem a nossa equação. Então, fazendo a integral, que é mais ou menos esse nosso caso, né? De 0 até L dessa função. Então, vou voltar aqui só para lembrar como é que estava. Aqui, dessa função, ó, W vezes derivada dessa função em relação a x. Então, é isso aqui que a gente está fazendo. Então, se a gente fizer substituindo pela regra da cadeia aqui vai ser a integral do produto delas menos a integral da derivada de W vezes o f. Então, isso aqui vai ser o produto delas avaliado em x igual a L menos o produto delas avaliado em x igual a zero menos essa última integral. Então, para o nosso caso, como tinha comentado, esse Fzinho vai ser a área vezes o modo de velocidade vezes a deformação, ou a área vezes a tensão, que é esse cara que apareceu aqui. Então, a gente pode reescrever essa equação usando a forma que a gente já tinha obtido antes. Então, vai ser aqui a função de peso vezes esse Fzinho, né, avaliado de x igual a L, menos esse produto também avaliado de x igual a zero, menos essa integral aqui que acaba aparecendo as duas derivadas. Só que para a gente é conveniente, agora a primeira restrição que a gente vai fazer, a primeira hipótese que a gente vai fazer em relação a essa função de peso W, é que para x igual a L ela seja igual a zero. Então, se ela for igual a zero, a gente pode eliminar esse cara aqui. E a outra condição, a outra equação aqui, né, a primeira parte dela, é o que a gente já tinha visto antes, só vamos substituir a tensão aqui pela tração que está sendo imposta. Então a gente chega aqui nessa nossa equação, que é a forma fraca desse nosso problema unidimensional para uma barra. Então repare que nós saímos de três equações, onde a gente tinha uma equação diferencial e duas condições de contorno, e agora nós temos aí uma equação integral só, e aqui a gente ainda tem essa função de peso W, que a gente ainda não sabe muito bem como que é essa função, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Então vamos olhar agora esse capítulo 4, que é o capítulo que dá a base matemática para o que a gente vai desenvolver depois. Então, primeiro vamos pensar no caso mais simples, que é um elemento de dois nós. E aí a gente vai pensar que a gente pode aproximar os deslocamentos por um polinômio. Esse polinômio precisa ter derivadas contínuas e precisa ser um polinômio completo. Então, derivada contínua aqui não tem nenhuma singularidade, para evitar qualquer tipo de singularidade. Esse polinômio completo quer dizer que, por exemplo, o que a gente vai ver depois no elemento com três nós, né, elemento de segunda ordem, ele não pode ter, para ele ter um x ao quadrado, ele tem que ter uma parcela que esteja multiplicando só o x, mais uma parcela que seja só que não esteja multiplicando x nenhum. Então tem que ser x elevado a zero, x elevado a 1, x elevado a 2. Então isso quer dizer o polinômio completo. Isso facilita para a convergência
e para a gente não tem nenhuma desvantagem, não tem nenhuma vantagem em não usar o polinômio completo. Então, se a gente olhar para o nosso caso geral aqui, né, nosso deslocamento aqui do elemento em função de x pode ser aproximado por essa função. Essa é a ideia toda do método, né? Então repara que isso já mostra um pouco da importância da malha que a gente vai usar. Então nem todo campo de deslocamento, né, pensando em casos genéricos, ele pode ser aproximado por polinômios se nós estivermos usando elementos muito grandes, mas se a gente for usando elemento pequeno, é como se a gente fosse dando um zoom em uma curva qualquer, e qualquer curva a gente pode acabar aproximando ela por um polinômio se a gente refinar o suficiente, se a gente der um zoom suficiente na curva, ou para o nosso caso, se a gente diminuir o elemento de forma apropriada. Então, para o caso do elemento linear, a gente só vai ter esses dois primeiros termos aqui. Certo? Para o elemento quadrático, a gente tem esse termo a mais, mas o procedimento de dedução vai ser bem parecido. Então, vamos ver primeiro para esse caso linear. A gente pode reescrever aqui essa equação, né? Alfa 0 do elemento mais alfa 1 do elemento vezes x, como sendo um produto aqui de uma matriz linha aqui, né? P de x vezes um vetor alfa, onde esse alfa só tem constantes e só o P depende de x. Então, supondo para um caso genérico que desses dois nós, o primeiro esteja localizado em x1 do elemento e o segundo x2, a gente pode calcular alfa resolvendo esse sistema. Se a gente souber o deslocamento dos dois nós, a gente pode colocar aqui e resolver esse sistema, onde aqui nós temos esse vetor, é o vetor de deslocamento do elemento, né? Isso aqui é uma matriz M do elemento, né? Que é só a forma de reescrever ali a aproximação que a gente está usando, né? Onde é avaliado em cada linha para cada elemento. E aqui esse vetor alfa, que são incógnitas que a gente não conhece. Então, a gente pode resolver isso calculando esse vetor alfa dessa forma. Vai ser a inversa dessa matriz M vezes o vetor de deslocamento do elemento. Então, a gente pode substituir aqui, se a gente olhar como a gente tinha escrito antes, a gente pode substituir esse vetor alfa por essa solução que a gente acabou de obter. Então, a gente vai substituir alfa, fazendo que alfa é igual a m elevado a menos 1, né, inversa de m vezes esse vetor d. Então a gente pode juntar aqui esse produto, né, dessa matriz linha P por essa matriz inversa de m e montar aqui essa função n. Para a gente é bem importante, a gente chama de função de forma. Então se a gente olhar essa função de forma aqui, ela está dizendo o seguinte: a gente pode aproximar o nosso campo de deslocamento dependendo de x, usando essa função de forma e os deslocamentos em cada um dos nós. Então, essa função de forma serve para avaliar como que está variando o deslocamento entre os dois nós. Então, se a gente fizer a conta, como que é essa nossa matriz M, né, que a gente tinha lá para esse caso unidimensional com dois nós, a conta é bem simples de fazer. Então, a gente chega aqui nessa nossa equação, certo? E a gente pode fazer esse produto do P de x pela inversa de m, e a gente chega aqui então nessa matriz linha, onde o primeiro é n1 e o segundo é n2. Então, se a gente reparar, é o seguinte: vamos avaliar como que tá, o que acontece com essas duas componentes de n para x igual a x1 do elemento, x igual a x2 do elemento. Então, para x igual a x1, se a gente substituir aqui na nossa equação, a gente vai ver que o n1 vai ser igual a 1 e o n2 vai ser igual a 0. Por outro lado, para x igual a x2, a gente vê que o n1 é igual a 0 e o n2 é igual a 1. Então, isso está falando para a gente que se a gente fizer um gráfico aqui, como que está variando esse n, né, tanto para o n1 quanto para o n2, ao longo do comprimento x, né? Então, está variando entre x1 e x2. O n2 é 0 para x1 e 1 para x2. Está variando linearmente. O n2 é o contrário, né? O n1, desculpa, é o contrário. 1 para x1 e 0 para x2. Só que a gente também precisa da derivada. Se a gente lembrar lá como que a gente estava escrevendo a forma fraca, essa é uma aproximação para o deslocamento. Então também aparece a derivada do deslocamento em relação a x.
Se a gente fizer a derivada dessa matriz N, aparece uma nova matriz que a gente chama de B, onde cada componente é a derivada de cada componente de N em relação a X. Então aqui a gente tem essa nossa matriz B definida para esse elemento, onde repara que agora que por causa dessas derivadas ficou uma matriz que todos os elementos são constantes. Nada está dependendo de X. Agora vamos ver para o elemento quadrático, a gente pode seguir exatamente o mesmo procedimento, né? A única diferença é que agora aqui tem um termo a mais. Então para o P de x aparece x ao quadrado aqui, e no vetor alfa aparece o alfa 2. Agora nós temos aqui três linhas para resolver, né? Avaliar o deslocamento em cada um dos nós. A gente pode também escrever de forma matricial e fazer exatamente o mesmo procedimento. Então, eu só vou pular aqui como inverter essa matriz para simplificar e colocar logo o resultado direto. Então essa aqui é a nossa equação. E se a gente olhar o que está acontecendo, essa propriedade se mantém. Então, no nó 1, o N1 é 1, o N2 e N3, 0. No nó 2, N1 e N3 são 0, N2 é 1. Então, no nó 3, o N3 é 1, N1 e N2 são 0. Então, a função de forma, as funções de forma, elas têm essa propriedade que no próprio nó ela é igual a 1 e nos outros nós ela tem que ser igual a 0. Então aqui está ilustrando o que está acontecendo para N1, N2 e N3. Repara que N1 no nó 1 é 1, nos outros dois é igual a 0. Então, avaliando agora aqui a derivada de novo, a gente segue exatamente o mesmo procedimento, a única diferença é que agora aqui as componentes de B não vão ser mais constantes, elas podem depender de x. Mas o que tem que fazer é exatamente a mesma coisa, só avaliar a derivada de cada componente da função de forma. Então, se a gente pensar nessa propriedade das funções de forma, que se a gente avaliar a função de forma no próprio nó, ela tem que ser igual a 1, nos outros nós ela tem que ser igual a 0. Então, se a gente usar essa propriedade, a gente pode construir essa função de forma bem mais direta, assim, de uma forma bem mais direta e bem mais simples, sem precisar fazer a inversa daquela matriz M, que é usando o polinômio de Lagrange. Então, a definição do polinômio de Lagrange, que é um polinômio muito usado para interpolação, é exatamente essa. A gente faz o produto de x menos xj, né, fazendo o produto em relação a j, dividido por xi menos xj, fazendo também aqui em relação a j, isso para calcular o ni. Então, para o elemento linear, N1 vai ser x menos x2 sobre x1 menos x2, N2 vai ser x menos x1 sobre x2 menos x1. Repare, em x1 aqui é 1 e aqui é 0, em x2 aqui é 0 e aqui é 1. Só substituir os valores aqui. E para o elemento quadrático a mesma coisa. Então, é o produto aqui de x menos xj, x menos x2 vezes x menos x3, dividido por xi menos xj. Então, x1 menos x2, x1 menos x3. Aqui agora, i igual a 2 e j é igual a 1 e 3. Então, é só ir seguindo o mesmo passo a passo e consegue montar. Então, repara que isso é bem mais simples do que ter que ficar fazendo a inversa daquela matriz, né? Para o caso, quando tem 3 nós, já fica uma matriz 3 por 3, já fica um pouco maior o resultado, já fica um pouco mais chatinho de fazer a conta. Só que se a gente for aumentar o número de nós, que nada impede, né, para outros elementos, vai ficando cada vez mais complicado. E assim, usando o polinômio de Lagrange, a gente pode usar para qualquer tipo de elemento, a gente pode sempre usar o polinômio de Lagrange, que não vai ter nenhum problema. Então vamos lá, a gente viu tudo isso até agora, foi para aproximar o campo de deslocamento. Só que o que a gente tinha definido a função de peso antes, né? Que era esse W, tinha definido, não tinha usado. Só que a principal, vamos dizer assim, um dos pontos importantes que é desse método de Galerkin, que é o que a gente vai usar, é aproximar as funções de peso usando a mesma função de forma que a gente usou para aproximar o deslocamento. Então isso vai facilitar bastante as nossas contas e a nossa implementação,
uma vez que você só vai precisar definir uma função aqui para aproximar. Então, da mesma forma, a derivada aqui vai dar o mesmo b. E aí, quem quiser olhar outras formas de aproximar essa função peso, pode olhar aqui na referência do Segerlin, tem uma parte bem explicadinha sobre isso. Então vamos pensar no seguinte, a gente pode fazer a mesma coisa, pensar na mesma coisa que a gente tinha feito antes, de tentar trocar a numeração do elemento para a numeração global, usando aquela matriz L. Então a gente pode aqui tentar calcular o campo de deslocamento, fazer um somatório do campo de deslocamento de todos os elementos, né? Onde aqui a gente está só substituindo a equação que a gente já tinha obtido anteriormente. E na próxima etapa a gente usa a definição daquele operador L que a gente tinha visto, que era um operador de montagem para relacionar a numeração dos nós no elemento, dos graus de liberdade no elemento, com a numeração dos graus de liberdade na montagem do sistema, né, do sistema global. Então a gente pode colocar esse D em evidência, vetor D, e reescrever dessa forma. Então a gente acha que essa função de aproximação aqui, a gente pode definir ela dessa forma, como sendo somatório da função de forma de cada elemento vezes o operador L de cada elemento. Beleza? Então isso pode ser útil para a gente também, para um pouco mais para frente. Então vamos agora para a última parte dessa aula, que é a parte de integração numérica. Então a gente vai fazer a integração numérica usando essa quadratura de Gauss, que é bem útil para fazer a integração numérica de polinômio. Então, supondo que a gente queira integrar uma função qualquer aqui, f de x, em limite de a até b, né? Para a gente, para o nosso caso, esse limite vai ser o domínio ali do elemento, né? Então, a gente quer tentar ver como fazer essa integral, usando essa quadratura de Gauss, que é o método mais eficiente que a gente tem para fazer a integração numérica para elementos finitos, é o método mais tradicional. Então, o primeiro ponto é mudar o domínio que a gente está avaliando essa função. Então, essa função está saindo de um domínio está sendo avaliada aqui em x entre a e b, a gente vai passar ela para um novo domínio aqui, que se, que vai ser entre menos 1 e 1. Então, a vantagem é que isso aqui pode ser para a e b, pode ser quaisquer valores, mas aqui vai ser sempre menos 1 e 1. Então, é como se a gente estivesse normalizando isso, e depois a gente vai ter que substituir e achar uma relação entre eles. Então a gente pode pensar o seguinte, que x é igual a alfa mais beta vezes que onde esse alfa e beta são constantes que a gente quer descobrir, né? A gente relaciona x e que com uma equação do primeiro grau. Então avaliando nos dois pontos, em x igual a que igual a menos 1, em x igual a b, que igual a 1. Então a gente acha essas incógnitas, alfa e beta, que é como a gente relaciona x com que. Então a e b a gente conhece, é o domínio de integração. Então a gente pode reescrever x em função de que dessa forma. X vai ser a mais b sobre 2, mais b menos a vezes que. Ou dessa outra forma aqui, né, fazendo que x vai ser a vezes 1 menos que sobre 2, mais b vezes que mais 1 sobre 2. Então, se a gente olhar dessa segunda forma, a gente pode pensar nisso aqui como se fosse funções de forma, onde para que se igual a menos 1, esse cara aqui vai dar 1 e esse cara aqui vai dar 0, e para que se igual a 1, esse cara aqui vai dar 0 e esse cara aqui vai dar menos 1. Então é como se fosse aqui, se a gente olhar, isso aqui é como se fosse N1 e N2, e aqui o primeiro nó e o segundo nó. A ideia é equivalente. Mas vamos voltar para a integral. Para fazer essa transformada, a gente tem que transformar aqui de dx para dxi. Então, se a gente usar aqui essa definição, a gente acha que vai sobrar esse termo. E esse termo aqui, eu só vou colocar porque vai ser útil quando a gente fizer depois com mais de uma... para os problemas que não são unidimensionais, acaba sendo o jacobiano. Então, acaba aparecendo aqui o jacobiano vezes esse dxi. Então, é aquela relação clássica lá de cálculo, de transformação de sistemas de coordenadas lá, acaba aparecendo esse jacobiano, que
que para a gente aqui, por caso unidimensional, pode ser escrito dessa forma. Só vou deixar o jacobiano que a gente pode precisar um pouco mais para frente. Então, se a gente olhar, a gente precisa resolver uma integral dessa cara, de menos 1 a 1 de uma função, que pode ser qualquer uma, que é a função de Qi, né, vezes jacobiano, vezes esse dqi. O jacobiano pode ir para fora da integral, então a gente pode reescrevê-la como sendo o j vezes um i chapéu, onde esse i chapéu vai ser a integral de menos 1 a 1 dessa função que a gente está aproximando, vezes esse dqi. Agora a gente tem que olhar, então, como que é esse i chapéu aqui, uma vez que o jacobiano, se a gente tiver a e b, a gente consegue calcular aqui sem nenhuma dificuldade. Então, uma aproximação que a gente vai fazer é o seguinte, que a gente pode transformar essa integral em um somatório discreto aqui no produto de um wi vezes essa função avaliada em Qi. Então, esse wi é o peso e esse Qi é o ponto de integração. Então, a gente pode, ao invés de fazer essa integral, fazer um somatório aqui discreto, certo? Avaliar essa função que a gente está integrando em alguns pontos distintos e usar um certo peso para cada ponto que a gente está avaliando ali. Então isso vai dar essa matriz linha vezes esse vetor, que é W transposto vezes um vetor F. Okay? Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente como calcular esses WI e QCI. Então a gente tem que um problema é isso, como calcular QCI e WI, que a gente não conhece ainda, a gente só sabe que são os pontos que a gente tem que avaliar, a gente não sabe quais são esses pontos, nem o peso que a gente tem que usar para cada função ali. E depois é quantos pontos a gente tem que pegar, né? Sei lá, a gente tem que pegar um ponto é o suficiente, 2, 10, 100. Então a gente precisa pensar também do número de pontos que a gente está avaliando ali. E por último, a gente fica claro que a precisão da integral vai depender da quantidade de pontos que a gente está selecionando e se a gente está selecionando os pontos corretos também. Então vamos lá. Então vamos assumir que a gente quer integrar uma função que possa ser aproximada por um polinômio dessa forma. Somatório de αi vezes Qi elevado a i. Então esse polinômio pode ser reescrito como sendo uma matriz linha P de Qi vezes um vetor aqui alfa. Então se a gente olhar aqui, se a gente avaliar ela nos n pontos, a gente tem aqui do lado esquerdo a função avaliada nos n pontos, e aqui a gente tem o que aparece como bem parecido com o que a gente tinha visto antes, para aquela matriz M e um vetor alfa. Então o nosso I chapéu, que a gente escrevia como W transposto vezes F, a gente pode substituir esse vetor F aqui com essa relação que a gente obteve agora, que é essa matriz M vezes esse vetor alfa. Tudo bem? Não tem nenhum problema. Repare que a única vantagem dessa parte aqui, a única coisa que a gente fez é que a gente já está considerando que a gente está fazendo a aproximação do polinômio. Então, de uma forma alternativa, a gente pode olhar aqui para como fazer essa nossa integral do I chapéu. Que era avaliar aquela função f de Qi e fazer a integral dela de menos 1 a 1. Então, a gente podia reescrever ela como sendo uma matriz linha aqui P de Qi vezes alfa, né? O alfa é um vetor que só tem todas as linhas são constantes, então a gente pode tirar ele dessa integral. Então essa nossa matriz linha aqui P de Qi sempre vai ter essa cara 1, Qi ao quadrado, Qi ao cubo, Qi à quarta, assim por diante. Então a gente pode fazer a integral aqui de todos os elementos e avaliar de menos 1 a 1, o que tem nessa etapa aqui. Então a gente chega aqui nessa nossa nova equação, onde essa matriz linha aqui a gente vai chamar de P chapéu. Então P chapéu a gente já conhece, não tem nada de desconhecido nele. Só que se a gente for usar as duas relações que são para I chapéu, essa que a gente obteve agora, né? P chapéu vezes alfa, e a outra que a gente obteve no slide anterior, que é de W transposto vezes a matriz M vezes o alfa, a gente pode cortar o alfa dos dois lados e a gente acha então que P chapéu é igual a W transposto vezes M, onde essa matriz M
era a matriz dessa função, né, que era aproximada por um polinômio, avaliada ali em cada ponto. Então vou voltar aqui só para mostrar como que essa matriz M é a função f avaliada em cada linha, em cada ponto de integração. Só que isso dá para a gente uma equação não linear, porque a gente não conhece nem esse vetor W e nem essa matriz M, né? Então, se a gente olhar aqui, acaba dando não linear, porque pode aparecer aqui que se 1 ao quadrado, que se 2 ao quadrado, ao cubo, até elevado a n, e assim por diante. Então vamos olhar mais ou menos o que acontece para esse caso. A gente já sabe que ela não é linear, a gente sabe todo mundo do lado esquerdo. Então vamos olhar agora aqui um caso simplificado para n igual a 2, como a gente faz isso. Aqui o p pode ser qualquer ainda, né? O polinômio que a gente está aproximando daquela função que a gente vai integrar. Só que se a gente só tiver dois pontos de integração, certo? Que só vai ter duas linhas, então a gente pode ter aqui. O problema é como a gente consegue resolver, já que aqui vai aparecer um que se ao quadrado, que se 1 ao quadrado, que se 2 ao quadrado e assim por diante. Certo? Só que se a gente for olhar bem, isso aqui não faz muita diferença, né? O que vai fazer diferença é a função que você vai aproximar, então vai ser o grau desse polinômio, que vai ser quantos elementos vai ter aqui nessa linha ou aqui nessa linha. Mas sempre vai ter, independente de quantos tenha, sempre vai estar multiplicando aqui, a gente sempre vai saber todos os elementos desse lado, sempre vai ter mais ou menos dessa forma. Então vamos ver agora uma regra. Então, como sempre vai ter essa forma, a gente consegue obter uma solução numérica e fazer uma tabela disso. Então vamos ver agora uma regra para saber quantos pontos de integração a gente tem dependendo do grau do polinômio que a gente está integrando. Então essa é a nossa regra. Para um polinômio de grau p, o nosso n tem que ser maior ou igual do que p mais 1 sobre 2. Se a gente usar isso para escolher o n, a integral do polinômio é sempre exata. Não necessariamente o campo de deslocamento é exato, porque a gente está aproximando ele por uma função polinomial e ele pode ter uma outra cara. Mas a integral do polinômio, se a gente usar essa regra, a integral do polinômio é exata. Então vamos ver. Primeiro vamos ver que essa é a tabela, né, dos pontos de integração e dos pesos que a gente tinha falado aqui antes, que a gente consegue resolvendo essa equação não linear. Só que como isso é uma das vantagens de sair de x e avaliar em que si, que a gente está meio que normalizando todo o procedimento. Então a gente consegue ter a solução padrão e fazer a tabela, o que está fazendo aqui. Então se vocês procurarem, essa tabela foi do livro que a gente está usando como referência principal. Ele tem para o n igual até 6, para o n até 6, só que para o n maior do que 6 tem nessa outra referência, se alguém precisar. Mas de uma forma geral, o n até 6 vai ser suficiente para os nossos problemas. Deve ser suficiente para os nossos problemas. Então vamos ver agora um exemplo. Por último, vamos ver esse exemplo de como avaliar essa integral. Então a gente quer avaliar essa integral de 2 a 5 de x ao cubo mais x ao quadrado vezes dx. Então primeiro a solução analítica, a integral de um polinômio, só fazer as contas, a gente acha que é 191,25. Agora para a solução numérica, a primeira coisa é o seguinte: nosso polinômio é de grau 3, então a gente vai substituir aqui para ver quantos pontos de integração a gente vai precisar. Então substituindo aqui vai ficar 3 mais 1 sobre 2, 2, então nós precisamos de 2 pontos de integração para ter a solução exata desse polinômio. Então repara que poderia ser qualquer aqui, os limites de integração poderiam ser quaisquer valores, que nós só precisaríamos de 2 pontos de integração, certo? Então se a gente for tentar comparar essa integração numérica dessa quadratura de Gauss lá com aquela regra do trapézio, essa é mais eficiente, né? Pelo menos para integrar polinômio. Então, o nosso P chapéu, a gente podia escrever ele dessa forma. Lembrando que aqui
o número de elementos que a gente tem nessa matriz P-chapéu depende do grau do polinômio. Então, para ter esse polinômio completo aqui, né? Que seria QC elevado a zero, QC elevado a 1, QC ao quadrado, QC ao cubo, para ter aqui o polinômio completo com esse com o mesmo grau desse polinômio que a gente está tentando integrar. E o número de pontos de integração dependem disso aqui, ó, W1, W2, QC1 e QC2. Se dessem 3 pontos de integração, teria que ter W1, W2, W3, desculpa, e aqui teria que aparecer uma linha mais embaixo, certo? Então, o grau do polinômio tem a ver aqui com quantas colunas, certo? E o e o número de pontos de integração tem a ver aqui com o tamanho desse W transposto e com o número de linhas aqui. Então, se a gente olhar, a gente teria que resolver uma solução dessa forma, né? Como a gente já tinha comentado. E aí, para resolver isso é complicado, porque é um sistema não linear, dá um trabalhinho. Só que, olhando lá a tabela, a gente já tem essa solução pronta que a gente pode usar. Então, W1 e W2 são iguais a 1, e que C1 e C2 é igual a 1 sobre raiz de 3 e menos 1 sobre raiz de 3. Então, uma parte do nosso problema já está resolvida. Agora a gente tem que fazer aquela transformação de A está variando entre A e B para variar de menos 1 a 1. Então a gente usa a relação de x e QC que a gente tinha obtido antes. Então a gente acha que para esse nosso caso o x vai ser 3,5 mais 1,5 vezes o QC. Então o nosso f de x, que era x ao cubo mais x ao quadrado, a gente pode escrever de f de QC, onde isso aqui é a mesma coisa que o x, né, ao cubo mais isso aqui tudo ao quadrado. O jacobiano era b menos a sobre 2, né? Dá 1,5, só fazer as contas. E por último, o I-chapéu é o W transposto vezes o F. Então, se a gente fizer as contas aqui, certo? A gente sabe avaliar essa função F aqui, ó, para o QC igual a 1 e para o QC igual a QC1, para o QC igual a QC2, né? Que a gente tinha visto no slide anterior, que é aquele 1 sobre raiz de 3 e menos 1 sobre raiz de 3, né? W1 e W2 eram iguais a 1. Então a gente tem tudo aqui e sabe calcular o nosso I-chapéu. Como a gente também sabe calcular o nosso J, a gente pode então calcular a nossa integral e fazendo as contas a gente acha que essa nossa integral numérica é exatamente igual à integral ao valor analítico que a gente calculou. Então repare que para calcular a integral de polinômios, esse método da quadratura de Gauss é o método mais eficiente que tem. Ele é muito mais eficiente do que a regra do trapézio, por exemplo, né, que é a forma mais tradicional de integração numérica que a gente aprende. Então, pessoal, é isso aí que tinha para a gente ver hoje. A partir da próxima aula, a gente começa a ver a parte de formulação de elementos finitos propriamente dito. Obrigado.